Cruzeiro, o clube acabou de fazer o primeiro anúncio. O Cruzeiro vai anunciar agora pela manhã, início da tarde, 5 contratações para a temporada de 2022. Dentro daquela reformulação do elenco, o Alexandre Matos trabalhando. Aliás, já vamos falar aqui, acabamos de subir no itatiaia.com.br. Alexandre Matos tem data para retornar ao Cruzeiro. Janeiro de 2022, o Alexandre chega, ainda acerta alguns detalhes da mudança dos Estados Unidos, mas o Alexandre será o diretor de futebol do Cruzeiro. Já é o diretor. Essas movimentações no mercado estão acontecendo porque o Cruzeiro tem o Alexandre Matos como seu diretor de futebol. Então a gente pode cravar aqui que o Alexandre está conduzindo o departamento de futebol com o Vanderlei Luxemburgo e convencendo esses jogadores a aceitarem este projeto para um time diferente em 2022. Então não tem volta, tá tudo acertado. Tá tudo certo. É questão aí de somente esperar o tempo para ele chegar em janeiro de 2022. É o primeiro grande reforço do Cruzeiro na sua avaliação? Vou repassar a pergunta para os nossos comentaristas, Edu Panzi e Alexandre Simões. Edu, agora a gente pode falar e cravar o Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, em 2022, mas já trabalhando no mercado, neste processo aí de reformulação do elenco. Ô Samuel, um abraço para os ouvintes ligados no Rádio Esportes. Vai fazer futebol no Cruzeiro em 2022 quem entende de futebol, quem conhece de mercado, quem conhece da competição, quem conhece o clube. Futebol precisa ser feito por quem entende de futebol. E quem entende da parte de gestão, parte administrativa, que cuide dessas partes. Não dá para misturar e quando se mistura acaba saindo tudo errado e foi o que aconteceu no Cruzeiro nos últimos 2 anos, foi o que aconteceu. Ele iria cuidar do futebol e foi um desastre. Então o futebol precisa ser cuidado por quem entende. E o Cruzeiro tendo para o início da temporada o Alexandre Matos e o próprio Vanderlei Luxemburgo já é um horizonte melhor, que pode dar uma acalmada no torcedor e que o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo, que pelo menos está na mão de quem sabe. Agora é cobrar para que seja bem feito, Samuel. Pois é, e Alexandre Simões, o Alexandre vem trabalhando, e é sempre importante a gente dizer isso aqui mais uma vez, em contato com o Vanderlei. E o que acontece? O Cruzeiro, ele tem uma situação que não mudou de ontem para hoje, por exemplo. O Cruzeiro ainda continua com o aperto financeiro, tendo que trabalhar no mercado, e esse é o grande desafio do Alexandre, para convencer os jogadores. Porque quando um empresário, um jogador, ele vai abrir o noticiário, Cruzeiro ficou devendo não sei quantos meses, Cruzeiro ainda precisa acertar os seus compromissos. Então, essa credibilidade precisa ser resgatada no Cruzeiro. E todos com quem eu conversei, repito, com os agentes de vários jogadores, eles dizem o seguinte, que estão confiando naquilo que o Alexandre Matos passa para eles, pelo que o Vanderlei Luxemburgo representa. O Vanderlei trabalhou com o Pará, que é um jogador, eu até conversava com o Lucas Mussetti, setorista lá do Santos, e ele me falava, Samuel, uma liderança aqui no grupo, um jogador que está sempre à disposição, tem uma condição física privilegiada. Então, esse tipo de jogador que o Cruzeiro está buscando no mercado. Jogador para chegar, para somar ali com o elenco, para não causar problema e para tentar fazer com que o Cruzeiro seja realmente um time bem diferente. E mais para frente, outros reforços virão. O Cruzeiro vai anunciar 5 hoje. Está faltando descobrir um nome aí, pelo que eu apurei. O Edu já tinha sido anunciado até pelo Brusque. O Pará, lateral direito, vem do Santos. Pedro Castro, informação antecipada aqui pela Itatiaia, subiu com o Botafogo, já fez boas campanhas com o Avaí, também virá para o Cruzeiro. E um outro nome é o do Felipe Machado, que esteve no Cruzeiro, também próximo de voltar. Essa informação até dos nossos colegas do Deus Medibre. E a gente confirmou. Então, o Cruzeiro está trabalhando dentro disso, com os pés no chão, para mudar esse sentimento no mercado. E o Alexandre Matos trabalha para isso, Simões. Pois é, exatamente, o Samuel. E completando o que o Panzi falou, né, a gente começa a perceber que o Cruzeiro negligenciou o seu futebol na temporada 2020. E aí tem participação do Conselho Gestor, porque foi quem tocou o clube nos primeiros 6 meses do ano. E
principalmente neste 2021. O Cruzeiro teve a chance de, depois de conhecer a Série B, fazer uma temporada diferente e fez uma temporada ainda pior que a de 2020. Por mais que o resultado no Campeonato Mineiro tenha sido superior, porque chegou às semifinais da competição, mas o Cruzeiro fez uma Série B muito inferior em 2021 ao que fez em 2020, principalmente porque tinha um time pior. E não foi falta de investimento. O Cruzeiro fez um investimento suficiente para poder garantir uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, iniciando a temporada com Alexandre Matos e Vanderlei Luxemburgo, ele muda de patamar e muda principalmente a expectativa em relação ao time, que já começa a tomar cara. É diferente você começar um time com Fábio, Pará, Maicon, aí você já tem uma defesa mais ou menos armada, né? Você, Adriano e o Nonoca ficaram, você chega aí o Pedro Castro, chega o Felipe Machado, o Cruzeiro começa a ter opções para o meio de campo. O Edu é um fazedor de gols, então o Cruzeiro começa a ganhar cara de time para jogar a Série B. E isso o Cruzeiro nunca teve, nem para 2020 e muito menos para 2021, Samuel. Pois é, e aí, Edu Panzi, essa movimentação do Cruzeiro, 4 aí que eu falei, Edu, já anunciado oficialmente até pelo Cruzeiro, e outros que vão ser anunciados, muito provavelmente ao longo do dia, Pedro Castro, Felipe Machado e também o lateral Pará. Ô Samuel, o Edu e o Pedro Castro são 2 jogadores de Série B e que foram importantes nos seus clubes. O Pedro Castro foi um jogador que foi titular praticamente em todos os jogos do Botafogo. Se eu não estiver enganado, não jogou 10 ou pouco mais de partidas, mas era um titular. Mas é jogador de Série B e eu acho que pode ser muito importante para a campanha do Cruzeiro na temporada. E o Edu idem. É um jogador de Série B, foi artilheiro da competição, chega para suprir uma lacuna no elenco do Cruzeiro que o clube não encontrou na temporada, apesar de ter nomes, como Marcelo Moreno, por exemplo, o Thiago da base, mas foram jogadores que não viraram e o Edu fez uma Série B muito boa, numa equipe mais modesta, sem estrutura, e aqui no Cruzeiro ele vai encontrar isso tudo. O Machado a gente já conhece, e aí eu não estou sendo oportunista, eu até acho que quando ele saiu do Cruzeiro, eu acho que o Machado foi um jogador muito útil naquela época para o Cruzeiro, e acho que pode ser útil novamente. Gosto dos nomes, mas eu ainda tenho a preocupação de pagar salário. Os nomes estão sendo falados, o Alexandre Matos já está trabalhando, o Luxemburgo também. A minha grande preocupação é o Cruzeiro manter os salários em dia, porque eu vou ser repetitivo, mas não tem problema. Não adianta nada você montar um elenco qualificado, competitivo e começar a atrasar salário e prometer pagar e não pagar. Para mim, o grande reforço do Cruzeiro na temporada é pagar os 12 meses em dia